Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de português. E o tema da nossa aula de hoje é sobre sujeito e predicado. Sujeito. Nem sempre o sujeito é quem faz a ação da oração. Não exatamente representa alguém ou uma pessoa. O sujeito pode ser, por exemplo, um elemento que expressa algo na oração. Vamos ver, então, a melhor definição para sujeito. Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Então, o que temos que fazer primeiro? Primeiro, temos que identificar na oração o verbo, para a partir daí encontrarmos o sujeito. Por exemplo, o navio quebrou no porto. Qual destas palavras é o verbo? O verbo é a palavra quebrou. Podemos até perguntar: quem quebrou no porto? O navio. Então, nesta oração, navio se refere ao verbo quebrou. Navio, então, é o sujeito. O navio quebrou no porto. Predicado. Predicado é a informação sobre o sujeito. Por exemplo, o navio quebrou no porto. Já sabemos que o navio é o sujeito. Quebrou no porto, então, é o predicado. Sujeito simples. Sujeito simples é aquele formado por um único núcleo. Mas o que é o núcleo do sujeito mesmo, hein? Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito, que dá sentido ao sujeito. Normalmente é um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado. Núcleo do sujeito nunca começa com preposição. Vamos observar aqui este exemplo. As vacas malhadas pastavam na fazenda. Primeiro temos que encontrar o verbo. Aqui, o verbo é pastavam. Quem pastavam na fazenda? As vacas malhadas. No caso aqui, as vacas malhadas é o sujeito. E qual destas três palavras é a mais importante? Qual das três é o núcleo do sujeito? As, vacas ou malhadas? Vacas. Vacas, então, é o núcleo do sujeito. E como só tem um núcleo, podemos dizer que este é um sujeito simples. As vacas malhadas pastavam na fazenda. Sujeito composto. Sujeito composto é aquele que contém dois ou mais núcleos. Vamos ver neste exemplo. As vacas malhadas e os bois pastavam na fazenda. Primeiro temos que encontrar o verbo desta oração. Pastavam. Quem pastavam na fazenda? As vacas malhadas e os bois, que aqui neste caso é o sujeito. Mas qual ou quais são as palavras mais importantes aqui neste sujeito? Vacas e bois. Podemos dizer, então, que vacas e bois são os núcleos do sujeito. Neste caso, esta oração aqui, o sujeito possui dois núcleos. Então, é um sujeito composto. As vacas malhadas e os bois pastavam na fazenda. Predicado. Predicado é tudo o que se diz do sujeito. Inclusive, o verbo faz parte do predicado.
Exemplo: meu gato dorme no sofá. Meu gato aqui é o sujeito. Dorme no sofá é o predicado. Neste caso, o núcleo do predicado é o verbo, a parte mais importante do termo. Este foi o recadinho de hoje sobre sujeito e predicado. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.